o nosso Deus. Nós vamos então ao estudo da palavra, irmãos. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Então nós vamos ler Isaías 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Isaías 6, 1 a 11. Isaías 6, 1 a 11. Os irmãos podem fazer a leitura comigo? Bom, os irmãos aqui presentes. Vamos lá? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Tornai insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que lhes sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. Até aí. Irmãos, nós estamos estudando sobre o livro do profeta Isaías, né? Isaías, Deus é a salvação. Esse é o significado do nome. O Senhor é a salvação, né? Isaías, irmãos, ele foi martirizado por Manassés, né? Ou seja, ele morreu quando Manassés era um dos reis de Israel. E todos esses eventos que acontecem aqui no livro do profeta Isaías tem a ver com um período de 740 antes de Cristo. Então é muito importante a gente se localizar no tempo para entender o que está acontecendo aqui. Então, uma breve recapitulação. Então, a gente tem lá Gênesis, a gente tem Abraão, Isaac e Jacó, né? Aí depois outros personagens que aparece Noé, os 3 filhos de Noé. Depois vem toda uma descrição bíblica sobre a formação dos povos. Aí a gente tem Moisés, né, Josué e Calebe. Posterior a isso, a gente tem o quê? O período dos juízes, Sansão, Jefité, né? Aí você tem o período do surgimento de Samuel como o primeiro profeta, primeiro rei Saul, segundo rei Davi, Salomão. Depois, nos dias de Salomão, quem se lembra do sermão de domingo? Eu sei que às vezes o povo não se lembra.
nem do que comeu no domingo, né? Mas no domingo nós demos uma palavra onde eu mencionei sobre Astarote, né? Que era um deus que foi adorado por Salomão, né? Lamentavelmente, Salomão se inclinou aos deuses das mulheres moabitas, amonitas, e consequentemente no reino posterior ao de Salomão, de seus filhos Roboão e Jeroboão, houve a divisão dos reinos. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando começa a ter essa divisão dos reinos, reino do norte, reino do sul, sempre tem reis aqui e rei aqui. E às vezes tem o mesmo profeta num mesmo período. Às vezes não, às vezes um vai dando sequência a outro. Aí Isaías está localizado no ano 740. Tá bom? Só para a gente entender em que época que aconteceu. 740, quando? Antes de Cristo. Pergunto, como é que Deus falava com o povo antes de Jesus? Por meio de quê? Mas antes dos profetas. Visões, tá? Os anjos. Você sabe que nome que a gente dá para isso? Teofania. O que é uma teosfania? Teos, Deus, fanias, aparições. Deus, irmãos, depois que expulsou Adão e Eva do paraíso, onde lá antes do pecado aquele casal tinha uma contemplação de Deus sem obstrução nenhuma, mas quando o pecado entrou, fez com que Deus expulsasse eles do paraíso. Agora Deus teria que se revelar de maneira progressiva. Então, a partir de Gênesis capítulo 3, Deus agora tem que se revelar progressivamente. Deus não poderia mais estar em contato com esse homem, com essa mulher, porque eles estavam em pecado. Então, toda a história bíblica, a partir de Gênesis 3, é a história da revelação de Deus. Deus vai se revelando. E no contexto do Velho Testamento, a maneira pela qual Deus se revelava ao povo, você se lembra lá que quando Deus se mostrou para Moisés, se mostrou por meio de uma sarça, lembra lá? Uma planta, uma murta, que ela pegava fogo, mas ela não queimava. E Deus falou, olha, tira a sandália dos seus pés, que a terra onde você está é Terra Santa. Deus foi se revelando. Aquilo gerou um assombro em Moisés e Deus foi falando. A voz de Deus foi sendo conduzida a Moisés. E aí a gente tem outros momentos. Quando Deus libertou o povo hebreu, durante o dia vinha uma coluna de nuvem que protegia o povo. À noite, gente, é inimaginável. Uma coluna de fogo. Onde o povo ia, a coluna estava lá. Era a forma de Deus se manifestar, tá? E aí, a gente tem, por exemplo, quando Jacó vai ter ali uma luta no vale de Jaboque, Gênesis capítulo 32, ele luta com o anjo, né? Ali é uma teofania, é como se fosse uma aparição de Deus no contexto do Velho Testamento, tá? Então, essas teofanias eram visões, né, aparições de anjos, coisas extraordinárias acontecendo, até que Deus foi usando a figura dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, aí posteriormente a figura dos profetas. Deus foi levantando, e esses profetas, gente, é algo assim que nos surpreendem, porque Deus, em alguns momentos, a voz de Deus era tão nítida para eles, e em alguns momentos Deus dava visões para eles, tá? E essas visões eram como se fosse assim, Deus abria um compartimento no reino espiritual, que eles tinham uma percepção do que Deus queria revelar a eles, mostrar a eles, tá? Então, o que está acontecendo em Isaías capítulo 6? Isaías está tendo essa visão, tá? E qual é a visão que ele tem, tá? É o que a gente vai ver.
Semana passada, quem estava aqui, se lembra que eu não adentrei ao texto antes de falar o que aconteceu no capítulo 1. Vamos ler junto o verso 1, 6:1, vamos lá? Olha aí, o que aconteceu no verso 1? Leamos. No ano da morte do rei Uzias. Vamos apagar aqui? Olha só que informação que a gente tem aqui. Teve um rei, e esse rei marcou um tempo. Esse rei, a gente viu aqui que reinou cerca de 52 anos. Né? Esse rei começou a reinar já na sua adolescência. Naquele tempo podia fazer isso. Ele começou a reinar com 16 anos. E a Bíblia fala que ele fez tudo reto, tudo certinho. Ele foi caminhando conforme a direção de Deus. O governo dele foi prosperando, crescendo, se desenvolvendo, fazendo cada coisa surpreendente. Ele era um estrategista. Quando tinha que enfrentar os seus inimigos em guerras, ele tinha armas, ele tinha escudo, ele tinha espada, ele tinha flecha, e o nome dele ia crescendo cada vez mais. Só que Uzias, ele fez uma coisa errada. Quem se lembra o que Uzias fez? Então, o Wilson aqui está lembrando que ele ofereceu um sacrifício. Eu falo o seguinte: a gente tem que sempre saber o lugar certo que Deus deu para a gente, não é? Se ele era rei, ele tinha que fazer o quê? Reinar. Ele não tinha que se meter em outra coisa. Até porque no sacerdócio tinha toda uma linhagem. A linhagem que vem de Arão, que vai aí pelas tribos de Levi, os Gersonitas, né, e outros mais. E aí ele quis sacrificar, sendo que a responsabilidade dele era reinar, governar, liderar, ter estratégias para avançar cada vez mais. Aí ele quis fazer uma dupla função. O grande exemplo que eu tiro disso, gente, é que quando a gente se mete para fazer uma coisa que Deus não chamou a gente para fazer, a gente vai dar com os burros na água. Usando aqui uma expressão bem mineira, né? Dar com os burros na água. Ele fez isso. Ao invés dele ficar reinando, ele quis sacrificar. Aí 80 sacerdotes chegaram para ele e falaram: rei, não faça isso. Rei Uzias, não faça isso. Mas ele insistiu: não, eu vou fazer. E fez. E quando ele fez isso, desobedecendo os estatutos de Deus, a direção de Deus, veio uma lepra. Onde? Na testa dele. E essa lepra fez com que o rei Uzias fosse segregado, né? Nesse tempo agora todos nós passamos pelo confinamento. Quem teve Covid, eu mesmo fiquei 14 dias em casa, sem poder sair de casa, aquela coisa toda por conta do vírus. Naquele tempo a lepra, gente, era um negócio assim que hoje a gente sabe que é o bacilo de Hansen, né? Que aí tem o nome de hanseníase. Naquele tempo a falta de cuidado, de higiene, tinha muitos casos de lepra. E a lepra veio e atacou a testa dele. Imagina, se ele fosse uma pessoa muito vaidosa, e parece que era, sair na rua com uma lepra na testa. Colocaram então o rei numa casa alugada, no cantinho lá da cidade, e aí o rei ficou lá até o último dia da sua vida. Então, a lepra foi uma correção de Deus, foi uma disciplina que Deus deu ao rei, porque ele estava fazendo uma coisa que não foi chamado para fazer, tá? E aí, esse rei, ele tinha crescido tanto o nome dele, que ele passou assim a ser idolatrado. Ídolo, né? É uma imagem, é um objeto de escultura feito, latreia, idolatria. Latreia no grego é culto. Então, idolatria é um culto a um ídolo. E nesse caso, é um culto à pessoa. E aí o povo começou a olhar muito mais para o rei do que para quem? Para Deus. Então parece que o rei estava atrapalhando um pouquinho. Aí a gente começa então a entender o que Isaías está falando. Olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Parece que o rei teve que
morrer para Isaías. Já teve situação na vida que talvez você teve que perder alguma coisa para buscar mais a Deus? Já teve alguma situação que você teve que, de alguma forma, passar por algum momento difícil para que aquilo levasse você a buscar mais a Deus? É mais ou menos isso aqui que está acontecendo. O rei morreu e parece que agora o cenário estava pronto para Deus agir. E aí Deus dá uma visão para Isaías. Aí ele está falando, eu vi o Senhor. E essa visão de Isaías, como eu disse aqui, que a maneira de Deus se revelar naquele tempo era através, não se esqueça da palavra, qualquer coisa anota aí, teofania, teosfanias, teos, Deus, fanias, aparição, teofania, aparição de Deus. No Velho Testamento, Deus não tinha uma presença permanente de vir e ficar, até por conta da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Deus aparecia e desaparecia, falava e sumia, E aí, nesse momento, Deus está querendo se revelar, e essa revelação acontece por meio de uma visão, de um êxtase espiritual que acontece com Isaías. E o que Isaías vai ver aqui, irmãos? É exatamente isso. Isaías vai ver para nós, é como se fosse um modelo de culto a Deus. Como se deve cultuar a Deus? Eu não sei você, eu como pastor já fui em algumas comunidades, algumas igrejas, e às vezes eu estava ali naquele culto, mas um culto desorganizado, um negócio meio bagunçado, de música, de gente falando ao mesmo tempo, de gente andando sem reverência, sem a consciência que aquele lugar era um culto, e parecia às vezes um negócio estranho. Eu falei, meu Deus do céu. E a gente que é presbiteriano, nós somos até um pouco criticados, porque nós temos um culto bem organizado. Nosso culto assim, é um culto bem centrado, porque os nossos cultos têm que ser teocêntrico, significa que Deus tem que ser o quê? O centro. Tem que ser cristocêntrico. Cristo tem que ser o centro. Então, culto não pode ser feito de qualquer jeito. Culto não pode ser feito de qualquer maneira. Eu vou cultuar do meu jeito. Não é assim. Isaías é como se fosse um modelo de culto para a gente. Um culto que acontece no ambiente celestial e que vai ao mesmo tempo assim, mostrar que como nesse ambiente real nós precisamos entender o que nesse mundo espiritual acontece para a gente fazer o mesmo. Tá? E a primeira coisa que a gente tem aqui, irmãos, nessa descrição é a adoração. O que acontece em primeiro lugar nesse momento aqui? É a adoração. Onde é que a gente encontra isso, pastor? Você vai ver lá no verso de número 1 ao verso de número 3. Vamos ler junto? Isaías 6, 1 a 3. Vamos ler junto? Vamos lá? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, que visão fantástica, maravilhosa. Isaías está vendo o quê? Serafins. O que são serafins, pastor? São anjos, são seres espirituais, são seres angelicais. Como é que esses serafins estavam? Aí a descrição de Isaías diz que eles tinham 6 asas, né? Tinham 6 asas na parte do dorso aqui, né? Tinham 6 asas que estavam cobrindo os pés e 6 asas cobriam o rosto. Biblicamente, o que isso significa para nós? Esses serafins estavam diante de Deus. E aí esse Deus, tal qual o profeta Isaías vai descrever aqui, olha, fala: eu vi o Senhor
Aqui é uma expressão Iavé. Até na semana passada eu citei o fato de que a expressão Iavé é parte de um tetragrama de letras que são praticamente consoantes no alfabeto hebraico, quase que impronunciáveis, porque o judeu tinha tanto temor e receio de desonrar a Deus diante da santidade de Deus, que ele tinha receio de ofender a Deus. Então, nesse tetragrama, usa-se muito a expressão Iavé. Iavé. Hoje a gente usa, às vezes, aquela expressão Jeová. Mas Jeová não é muito o termo correto, não, porque o Jeová vem do J, o J vem do alemão, que veio muito depois. A expressão correta é Iavé. Deus, o Senhor, Iavé, né? Elohim, expressão que refere-se a Deus. Ele está falando, eu vi Iavé. Quem é Iavé? É Deus. E eu vi Iavé, ele estava centrado no alto e sublime trono. Ele viu Deus como um rei. E ele fala, e as abas das suas vestes, todo rei ele tem como se fosse uma cauda, né? Lá da sua roupa de rei, da sua roupa real. As abas das suas vestes, olha, elas faziam o quê? Elas enchiam o templo, né? As abas das suas vestes enchiam o templo. E aí, o que Isaías está vendo? Ele está vendo os serafins, que são esses anjos, diante de Deus, desse rei, né? E aí, o que representa? Com duas asas cobriu o rosto, temor a Deus, diante da santidade de Deus. Com duas asas cobriu os pés, reconhecendo a humildade. Com duas asas voava, a prontidão para servir a Deus, porque você se lembra que Hebreus fala que os anjos são ministros de Deus, prontos a qualquer comando de Deus fazer alguma coisa, tá? Então é essa visão inicial que ele tem, e ao mesmo tempo ele está ouvindo. O que ele ouvia? Ele ouvia esses anjos diante de Deus, numa postura de adoração a Deus. E a postura desses anjos de adoração, referindo-se a Deus três vezes, usando a expressão em hebraico. Se você não sabia, em hebraico a palavra santo é a palavra kadosh. Kadosh. Então esses anjos estavam diante do Senhor, dizendo: Kadosh, 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 santo, santo, santo. E esses anjos diziam: santo, santo é o Senhor dos exércitos, colocando Deus até na condição de comandante, de líder. O Senhor é rei de todos os exércitos, exército dos céus, exército da terra, exército do mar. E esses exércitos, irmãos, são todas coisas criadas por Deus. Tudo que Deus criou. Nós somos chamados para ser também membros desse exército. E eles estão dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a primeira coisa que a gente tem aqui, nesse culto a Deus, irmãos, é a expressão de adoração. Você que não sei se você percebe, pelo menos comigo aqui, em especial nos cultos de domingo, a primeira coisa que a gente faz, momento de adoração. Hoje a gente vai cantar salmos, cantar hinos, um cântico ou orações de adoração. Hoje a gente vai adorar a Deus. Então tem esse momento de adoração. Às vezes nós até erramos, porque a gente vai iniciar um culto assim: irmãos, vamos ter uma oração de adoração. Aí a pessoa começa: ó Senhor, perdoa os nossos pecados. Não é para pedir perdão agora. Agora é a hora de adorar. E adorar é reconhecer a grandeza de Deus. Senhor, Tu és grandioso, Tu és majestoso, Tu és maravilhoso. Senhor é o Rei de toda a terra. Senhor, nós Te louvamos pela beleza da Tua santidade. Senhor, nós Te adoramos porque o Senhor é um Deus bondoso, misericórdia. Adorar a Deus é elogiar a Deus. Então, o que os anjos estão fazendo aqui?
elogiando a Deus. Deus, Senhor Deus santo, santo, santo. E é interessante que 3 vezes. Por que 3 vezes? O que nos remete 3 vezes? Trindade. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Então, já começa com o culto, com a consciência da teocentricidade de Deus. Deus está no centro. Deus é o alvo, não é o homem. Não é o homem. Deus está no centro, tá? Então aqui a gente aprende isso. A santidade de Deus, irmãos, não apenas revela a sua pureza moral, mas a sua superioridade ilimitada sobre todas as coisas, todos os reinos e todos os nomes. Hoje em dia tem um monte de homem aí na terra, comedor de feijão, que quer ser mais que todo mundo, né? Os políticos aí querem ser mais que todo mundo, quer mandar mais que todo mundo, né? Gente, nós somos tudo comedor de feijão, feito do pó. E do pó nós vamos voltar. E aqui nós temos uma descrição que nos remete ao fato que Deus é soberano sobre tudo e todos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, a primeira coisa que a gente aprende, então, é o culto a Deus implica, em primeiro lugar, um momento de adoração. Ok? Momento de adoração. Segundo, aqui também, irmãos, há um contraste enquanto Deus revela a santidade dele. Há um contraste, porque aqui nessa visão de Isaías, a partir do verso de número 4, você vai ver aí, vamos ler do verso 4 até o verso 4 e 5. 4 e 5, vamos lá? As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, o que acontece quando a gente é confrontado com a santidade de Deus? A santidade de Deus vai revelar os nossos pecados. E naquela visão de Isaías, a santidade de Deus revelou o pecado do profeta. Não precisou ninguém apontar. Porque quando nós estamos diante de um Deus santo, não tem como. E o que nós temos aqui? Os eventos que ocorrem na descrição da visão. As bases do limiar se moveram. Parece que aquele lugar de adoração, ele tremeu, né? Houve ali um momento como esse. Tremeu a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui, irmãos, a fumaça não é gelo seco, não é fumaça, não é fuligem. A fumaça aqui remete à ideia da glória de Deus. Essa glória de Deus presente naquele lugar. Então os anjos adorando o Senhor, de repente essa glória se manifestou. É quase que algo, para a gente mentalizar isso, é difícil, né? Mas essa glória, essa fumaça é a glória de Deus. E esses serafins, os anjos angelicais que adoravam o Deus Trino, né, tem ali uma manifestação surpreendente mediante a adoração. As bases do templo, o templo tremeu. As bases do templo tremeram. E a partir desse momento, irmãos, diz aqui que Isaías, agora se colocando na condição de um homem, olhando isso tudo, olhando o Deus, olhando os serafins, contemplando a glória, santidade de Deus. Aí diz que Isaías, então, ele diz assim: olha, ai de mim, verso de número 5, ai de mim. Alguém falou alguma coisa com ele? Isaías, você é um pecador? Isaías, você está fazendo coisa errada? Alguém está falando alguma coisa com ele? Não. Irmãos, ambiente de santidade vai revelar as nossas impurezas. Ambiente
ambiente de santidade vai revelar as nossas impurezas. Não precisa falar nada. Quando tem um ambiente de pureza espiritual, de comunhão com Deus, de adoração a Deus, automaticamente Ele vai revelar, porque as trevas não coadunam com a luz, e a luz incidindo sobre as trevas tem que mandar embora as trevas. E nesse caso, irmãos, a glória de Deus naquele lugar fez com que Isaías falasse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram o Rei. Eu disse que o Rei é Yahvé. Isaías está falando: os meus olhos viram a Deus. Na visão. Você se lembra que Moisés pediu para ver a Deus? Deus falou: ó, na fendinha aqui, e eu vou passar de costas. E ainda assim a glória de Deus foi tamanha sobre Moisés que ele teve que descer do monte com um véu sobre o rosto, porque a tamanha era a glória de Deus sobre ele. Aqui é uma visão, tá? Nessa visão, meus olhos viram o Rei. Eu estive diante de Deus. Eu estive diante desse Deus. Gente, e não tem como alguém estar diante de Deus e permanecer da mesma forma. Não tem como. Né? Não tem como. Aí Isaías vai ser esse homem, irmãos, que vai experimentar essa bênção da glória de Deus. Né? Às vezes a gente canta alguns cânticos, mas a gente não percebe, né, a riqueza da letra, ou às vezes a gente não está preparado para viver aquilo que a letra diz, né? Por exemplo, a gente canta assim: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua glória e o teu poder sobre mim. Mas às vezes a gente está tão na carne que glória de Deus, ó, passou longe. A gente está pensando na comida, está pensando na bebida, no trabalho, na conta, tem que pagar, mas menos em Deus. E a gente, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Ou então, quando a alma seguiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece. Ser Jesus e seu Senhor. Mas se eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, glória, glória, aleluia. Glória é nada, você está longe dessa glória. A glória de Deus, irmãos, é um ambiente de santidade manifesto sobre a nossa vida, de pureza espiritual, pureza moral. Aí aquilo vai constranger tanto a gente por conta das nossas falhas, que não vai ter como. A gente vai fazer exatamente o que Isaías fez. Ai, Senhor, ai de mim, nossa, eu estou diante da glória do Senhor, eu estou perdido e habito no meio de um povo que também é tão pecador como eu. Isaías se sente como alguém também contaminado pelo pecado, visto a confrontação com essa glória. Então a segunda coisa que a gente tem aqui, irmãos, nessa expressão de culto, primeiro é adoração, segundo um ato de confissão. Confissão, porque quando ele fala: ai de mim, habito no meio de um povo impuro, de lábios impuros, né? Eu junto com eles, nós somos impuros. Ele não se exclui, tá? Ele diz: ó, eu habito no meio de um povo que é tão pecador quanto eu. E aí ele fala assim: e ainda assim os meus olhos viram o Rei. Então essa segunda atitude aqui é uma atitude de reconhecimento dos nossos pecados. Há o momento que a gente adora, mas o momento que a gente reconhece as nossas faltas. É por isso que muitas pessoas perdem a oportunidade, às vezes em casa, né, ou no ambiente do dia a dia, não ora, não busca a Deus. E nós sempre temos nos nossos cultos esse momento para a gente falar com Deus e falar: Deus, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração pelo que a gente tem feito, falado, pensado ou tem omitido. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Terceira coisa que a gente aprende aqui, irmãos, é que esse Isaías, nessa visão, a partir do verso de número 6 e 7. Vamos ler junto? 6 e 7, vamos lá. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse:
eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Gente, que maravilha! Como eu disse, né, os anjos, os serafins, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. E aí, ao comando de Deus, esses anjos foram até ao altar. Gente, altar numa concepção de um culto, de uma adoração celestial, né? Inimaginável. A gente tem a ideia do altar da terra, né? Do tabernáculo ou do templo, mas foram lá, o serafim foi lá naquele altar, onde Deus recebe o culto, a adoração. Pegou uma tenaz. O que é uma tenaz, pastor? Pensa num tesourão, tá? Pensa numa turquês. Quem se lembra aí desse instrumento, né? Que abre e fecha, ele tem um ganchozinho na ponta. A tenaz é isso aqui, tá? Então ele foi lá e pegou aquele instrumento, a tenaz, pegou uma brasa que estava no altar, sem pecado, sem nada, é puríssima. Pegou a brasa e levou até os lábios do profeta Isaías. E tocou os lábios do profeta Isaías. Irmãos, aqui, essa descrição ela é fantástica, porque remete ao fato de que esse Deus está agora usando um instrumento purificador. Eu trabalhei com siderurgia, e nos meus idos da década de 80, quando a gente tinha que fazer o aço líquido, né? Saía do forno elétrico, ia para a minha área para fazer o tarugo. Então, quando chegava lá no forno elétrico, que pegava aquelas sucatas, o aço líquido chegava a 2.980 graus. Muito quente mesmo, né? E à medida que quanto mais quente ficava, mais removia, mais aparecia as escórias. O que eram as escórias? As impurezas que estavam ali no meio daquela sucata. E aí, por exemplo, uma das funções que eu tinha na área que eu trabalhava era remover as escórias. Então eu tinha que tirar as impurezas, tá? O que acontece aqui? Serafim pega a tenaz, vai até Isaías e toca nele. O que Isaías havia dito quem ele era antes? Ele fala: eu sou homem de lábios impuros e eu habito, eu resido no meio de um monte de gente que é tão impura quanto eu. Aí o Senhor, nessa ordenança para que o serafim vá e então toca nos lábios do profeta. Como disse, a minha função lá era tirar as impurezas do aço. Aqui, a função da brasa viva era remover, era queimar toda impureza no coração do profeta. Se a gente for pensar hoje nós sabemos que o Espírito Santo é como um fogo abrasador, né? O Espírito Santo ele vem o quê? Convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem remover essas coisas. O sangue de Jesus veio remover isso de nós. Então, se a gente olhar essa tenaz aqui com essa brasa, é aquilo que vai purificar a nossa vida, para que a nossa vida seja mais aperfeiçoada diante de Deus, e o pecado não domine a nossa vida. E aqui a gente tem essa descrição, onde agora tem a adoração, tem a confissão e tem a purificação desse povo. Eles são purificados. Nesse caso, Isaías é purificado. E essa purificação, irmãos, é necessária para quem quer servir a Deus, para quem quer andar com o Senhor. A partir daí, no verso de número 8, vamos ler apenas o 8, vamos lá? Depois disto,
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que legal! Adoração, a confissão, dentro dessa confissão, a purificação desse profeta, o pecado foi perdoado, as impurezas foram retiradas. Aí sim, vai haver agora uma outra condição. Agora, Isaías estava pronto para quê? Ouvir a Deus. Até então ele estava ouvindo os anjos, os serafins. Mas agora ele foi purificado para poder o quê? Ouvir a voz do Senhor. E, gente, diante desse fato de estar ouvindo a voz do Senhor, nós temos um momento da edificação. Por que nosso culto, por exemplo, nós que somos presbiterianos, nosso culto é centrado na palavra? O centro do culto é a pregação. Passa por todos esses aspectos, mas o centro do culto é a hora que tem a pregação. Espera-se que o pregador ele seja fiel à palavra recebida ou à palavra escrita. É por isso que, nesse caso aqui, Isaías vai ouvir a voz de maneira muito direta do próprio Deus, quando a gente tem aqui, olha, ouvi a voz do Senhor que dizia. Deus estava falando alguma coisa. Deus tinha alguma coisa para dizer. Deus tinha uma mensagem. Deus tinha uma palavra, tinha uma direção para dar. E que direção é essa que nós temos na descrição aqui, irmãos? Deus tinha uma palavra, uma orientação a passar, e essa orientação tem a ver com o que ele faz como uma pergunta retórica. Esse Deus faz uma pergunta retórica. Ele fala assim, olha, quem há de ir por nós? Ele fala assim, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Parece-me que aqui Isaías está ouvindo uma conversa. Você se lembra que lá em Gênesis capítulo de número 2, verso 26, quando as coisas estavam sendo criadas ainda, 2, 26, aí você tem lá uma descrição que Moisés faz acerca de uma conversa que tem a seguinte descrição: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A pergunta é: façamos quem? Quem é que estava falando nesta hora? Naquela hora era uma pergunta da Trindade. O Pai conversando com o Filho e com o Espírito Santo. E uma frase teológica que é muito importante a gente memorizar, que o Pai planeja, que o Filho executa e o Espírito aplica. Deus Pai planejou todas as coisas. Deus Filho vai executar o plano do Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E o Deus Espírito vai aplicar tudo aquilo que foi planejado pelo Pai e executado pelo Filho, onde? Nas nossas vidas. E nesse caso, então, aqui nós temos uma conversa da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Um pouquinho mais à frente depois também, quando houve aquela confusão lá, para que eles queriam fazer a Torre de Babel, em Gênesis, ali uma descrição que o próprio Deus fala assim, olha, vinde, confundamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, confundamos as línguas, porque enquanto Deus mandou povoar a terra, espalhar, o povo queria ficar o quê? Junto e construir uma torre. Está falando, aqui vai ser uma referência para a gente não se perder. E o nosso nome vai ficar célebre durante muitos anos. Não. Aí Deus falou, vinde, desçamos e confundamos. Deus está dizendo assim,
Nós precisamos fazer alguma coisa, senão esse povo vai querer ficar junto, não vai cumprir os desígnios que nós estabelecemos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você há de concordar comigo, então, que o que nós temos descrito aqui, irmãos, é exatamente isso. Quando a gente tem aqui, no verso de número 8, a pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Irmãos, é interessante que parece que Deus, em alguns momentos, assim, faz umas perguntas tão simples, né? Mas que incomoda. Diante da santidade de Deus, Isaías já falou: olha, ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E agora Deus falou assim: olha, aqui eu vou enviar. E Espírito, Jesus, quem há de ir por nós? Parece que aquilo gerou um desconforto onde? No coração de Isaías. Isaías então fala assim: olha, diante dessa situação, eu estou aqui. Interessante, gente, que por que Deus precisa de nós, hein? Mas Ele não é Deus? Ele não pode fazer aquilo que Ele quer? Por que Deus precisa do homem? Por que Deus precisa de você? Por que Ele chama homens? Porque, irmãos, dentro dos planos eternos de Deus, Deus não é um Deus que pretende ficar de maneira solitária. Ele nos chama à comunhão. Jesus fala: eu e o Pai somos um. A Bíblia vai nos ensinar o quanto, Salmo 133, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Há uma unidade na Trindade, do Pai, no Filho e do Espírito Santo. E o homem é a obra-prima da criação de Deus. Deus vai querer andar separado de você? Não. Deus vai querer você perto. E quanto mais perto, melhor. E é nesses casos, irmãos, que a gente tem que entender que você e eu não fomos programados para vivermos a vida separados de Deus. Você e eu não foi chamado à existência para ficarmos separados de Deus. E quanto mais a gente insiste em andar separado de Deus, mais sofrimento nós vamos ter. Se não for nessa vida, vai ser na outra. Porque Deus nos chamou à comunhão. E o modelo dessa comunhão, sem mistura, sem confusão, é a Trindade. E Deus está chamando homens à comunhão. Lá em Gênesis, capítulo de número 1, vendo que o homem estava só, Deus disse: far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Deus abomina a solidão. Coloca alguém do lado de Adão. E quando Deus faz isso, irmãos, está chamando a família para estar com ele, para estarmos juntos dele. E nesse caso aqui, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Parece que aquilo mexeu com o coração de Isaías. Quase que um chamado, digamos, irresistível. Não, eu não tenho como andar longe de Deus, eu não tenho como não ouvir o chamado de Deus, não tenho como não obedecer. E aí Isaías vai dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Maravilha, né, irmãos? Maravilha. Deus chamando de maneira assim, bem simples, mas num convencimento de que é irresistível não ouvir o chamado de Deus. Quer seja um chamado do mundo, das trevas para a sua luz, quer seja um chamado para servirmos a Deus em algum ministério, em alguma forma, né? Eu me lembro que, como eu disse, eu fui um funcionário de Mastergood que, se eu tivesse, irmãos, lá, eu estaria aposentado há 10 anos atrás. Eu só vou aposentar com 70. Agora, eu não consigo fazer o que eu fazia antes, porque meu chamado foi ficar fazer isso aqui. Eu não consigo pensar em outra coisa senão a palavra.
servir a Deus, levar o Evangelho, pregar para as pessoas, orientá-las, conduzi-las à verdade eterna. É irresistível, é maior que eu. Eu também, como Isaías, disse: Senhor, eis-me aqui. E talvez vocês também já tenham dito isso para Deus em algumas áreas da vida, alguns aspectos ministeriais: Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Isso, irmãos, tem a ver com consagração. Consagração. Então a gente tem esse momento da adoração, da confissão, do perdão, o momento agora da consagração. Eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente tem, depois, irmãos, além disso, a gente tem esse momento da edificação, lembrando que a consagração só vem depois que Deus fala, só vem que depois Deus manifesta essas perguntas retóricas para nós, que nos remete à ideia de falar: Deus, eu não tenho como não fazer outra coisa senão andar na tua presença e servir ao Senhor, né? E aí, lá no verso de número 8 e 9, vamos ler junto para a gente encerrar aqui? 8 e 9. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. 10 também. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e sejam salvos. Aqui, irmãos, a gente tem um alerta, uma preparação. Deus não queria, em hipótese alguma, enganar o profeta acerca do que ele deveria fazer. Quando ele fala: Senhor, eu estou aqui, me consagro, aí Deus vai dizer para ele que muitos estariam vendo, mas não estariam vendo, ouvindo, mas não estariam ouvindo. Parece confuso isso, porque, irmãos, o Evangelho, muito mais do que chegar no nosso intelecto, muito mais que ser algo que seja atrativo aos nossos olhos ou aos nossos ouvidos, o Evangelho é para chegar onde? No nosso coração. E aí, ele está falando: muita gente, Isaías, vai ouvir, mas não vai ouvir, vai ver, mas não vai ver. E aí ele vai fazer esse trocadilho de palavras, quando ele vai dizer assim: olha, torna-se insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam e sejam salvos. Porque Deus quer mostrar, irmãos, que adentrar ao caminho da salvação não é como adentrar em uma escola e ter uma aprovação no final de um ano pelas matérias que eu cumpri. Não é o intelecto, não é o aspecto meramente mental, a capacidade intelectual de alguém para entender as verdades do Evangelho. Não é isso. No entanto, Deus traz salvação para um iletrado, como traz a salvação para um doutor. Como eu já disse aqui, eu fui pastor de uma igreja que tinha 14 médicos, 2 meninas eram pós-doc, tinha 2 doutorados, mas também a igreja tinha gente simples, pastor de gente que era carroceiro, mas tanto de cá quanto de lá entenderam que Jesus era Senhor. A mensagem foi entendida. Então não era o título que trazia a salvação, mas era um coração quebrantado e uma resposta de fé ao Evangelho. É isso que Isaías tinha que entender. Isaías, olha, você vai pregar e muita gente não vai entender o que você está falando. Muita gente vai ouvir, mas não vai ouvir. Vai ver, mas não vai ver. Sabe por quê? Porque o coração deles está o quê? Insensível, duro. Mas quem tiver um coração sensível vai ouvir e vai ser salvo.
Irmãos, isso para nós é um grande conforto, porque nós não estamos sendo enganados quando Deus nos chama para pregar o Evangelho. Eu não tenho a obrigação de salvar ninguém, mas eu tenho um compromisso em pregar a palavra de Deus. Que quem salva não sou eu, e não é a igreja. Quem salva é Deus. E nesse caso, irmãos, Jesus advertiu também os seus discípulos. Se os irmãos puderem ler, só para a gente fortalecer esse argumento, Lucas capítulo 10, verso 3, Lucas 10, 3, quando Jesus comissiona os 70, ele não disse que seria fácil. Lucas 10, verso 3. Jesus falou que a seara é grande, mas seriam poucos os trabalhadores, que seria importante rogar ao Senhor da seara que enviasse mais trabalhadores. Aí no verso 3, o que ele fala aqui para nós? Vamos ler junto? Ide, eis que eu vos envio como para o meio de lobos. Jesus está falando com 70 homens aqui. Vocês são cordeiros. Só que eu estou enviando vocês para o meio. De quê? Aí o lobo tem que... O cordeiro tem que ficar com medo do lobo? Não. Será que a gente não está vivendo esse tempo? Mais intensamente? Diante de tantas oposições, com questões ideológicas aí, que são pessoas que defendem que Deus não existe, que não precisa ter fé, não precisa de Deus, não precisa de igreja, decisões que estão sendo tomadas para que a gente não se reúna mais, né? Irmãos sendo perseguidos, pastor Jorge Linhares aqui sendo perseguido por conta do fato de que defende a ideia de que homem é homem, mulher é mulher, e agora tem que responder um processo civil. Será que isso não é a gente ser ovelha no meio de quê? Os lobos, será que não estão aí? Mas a gente vai calar a nossa voz porque os lobos estão aí? Não. Isaías também não podia calar a sua voz. Pregaria, muitos não entenderiam, mas havia entre aqueles que Deus haveria de chamar, sensibilizar esses corações para que pudessem ser salvos pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. A gente também tem outros textos, como João capítulo 12, versos de número 39 a 40, que Jesus também está falando a mesma coisa, né? Olha, muitos haverão de ver e não vão ver, vão ouvir e não vão ouvir, né? As parábolas que Jesus conta relacionadas ao fato de que muitos estariam ouvindo, mas não estariam entendendo. Por quê? Porque não é o aspecto intelectual. Por isso que Jesus, quando conversa com Nicodemos, fala assim: todo aquele que é nascido da carne, ele é carne. Então, nós que somos pais, nós geramos um filho na carne, ou da carne. Mas a geração que advém que gera um novo nascimento, é uma geração que vem da ação do Espírito Santo. Se o Espírito de Deus não convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, não tem como. Vai ser só nascido da carne. Aí nosso coração, quando só somos nascidos da carne, coração duro, né? E irmãos, agora a gente tem, portanto, esse grande desafio, tá? E só para a gente fechar aqui, o verso de número 11 tem uma pergunta. Verso 11 tem uma pergunta. Vamos ler junto aqui? Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, e fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. É como se fosse a seguinte pergunta: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, o Senhor pode me enviar, eu vou cumprir a minha missão, mas Senhor, até quando? Até quando? Aí o Senhor fala aqui, até quando forem desoladas cidades, fiquem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Parece-me que aqui dá uma ideia de juízo, julgamento, fim de tudo, fim dos séculos. Até quando a igreja deve pregar? Até o fim.
Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. E ser fiel até o fim. Então, até quando você deve mostrar a sua fé, o seu Deus, a sua confiança, que você pertence ao Senhor? Até o fim. Até o fim. Irmãos, concluo. Embora a visão, tudo mudou na mente de Isaías quando ele viu a adoração dos seres angelicais, quando, tomado pela santidade de Deus, ele tem um ato de confissão, quando por causa disso ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim, um ato de consagração. Quando a partir disso então há uma edificação, Deus tem uma mensagem para ele: ouvir a voz do rei, e aí ele se dispõe para servir. Olha, e aí Deus o envia, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele envia. E envia até que se cumprisse os planos de Deus sobre a vida dele, para pregar a palavra do Senhor e para dizer: assim diz o Senhor. Quando é que encerra o plano da nossa vida para que nós preguemos o Evangelho? Só vai encerrar na nossa morte. E tomara a Deus que, inclusive na nossa morte, nós estejamos pregando, para que alguém que nos conheceu fale: puxa vida, a vida dele ou dela era tão diferente, né? A vida dele era marcada pela presença de Deus, uma pessoa correta, honesta, temente a Deus, amava as pessoas, fazia as coisas certas, serena, tranquila. Nossa, como a vida dele... Irmãos, eu já vi gente voltando para Deus através da morte de alguém muito querido. Então a morte fala. O testemunho ficou mesmo depois da morte. E o meu desejo é que o nosso testemunho aqui fique marcado, mesmo que nós partamos dessa vida. E que o Senhor nos abençoe, e que quando nós adentrarmos aos cultos, domingo aqui na nossa igreja, em especial à noite, que a gente tem geralmente essa estrutura, nós caminhemos com Isaías, momento da adoração, momento da confissão, momento do arrependimento, momento da consagração, do louvor, momento de ouvir a voz do Senhor. E ao sairmos do templo, Senhor, o Senhor está me enviando, porque esse envio ele passa a acontecer a partir do instante que a gente volta para casa. Por exemplo, agora a gente vai voltar para casa. É como se fosse um envio. Deus está mandando a gente para estar no meio dos lobos. E a gente vai pregar, tem gente que não vai ouvir, a gente vai pregar, tem gente que vai: puxa vida, que boa oração que você fez por mim, Deus respondeu, Deus ajudou, Deus cuidou, Deus salvou, Deus libertou. E assim a missão vai se cumprir. Amém?